Fala, nação celeste, seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias atualizadas do Cruzeiro. Antes de começarmos, já peço a vocês que deixem o seu like, que se inscrevam aqui no nosso canal caso não forem inscritos e, claro, não deixem de colocar a sua opinião aqui nos comentários, porque leio todos e a sua opinião é muito importante para mim. E por último, eu gostaria de falar que este vídeo é patrocinado pelo OneFootball, simplesmente o melhor aplicativo de futebol do mundo. Por lá eu acompanho o campeonato alemão e também o campeonato francês, com transmissão ao vivo e gratuita. Só o OneFootball tem isso. É disponível para Android, é disponível para iOS e o link vai estar aqui na descrição para todos vocês baixarem. Vão lá conferir. Atenção, nação, o goleiro Vitor Ildes não pertence mais ao Cruzeiro. Ele mesmo já se despediu dos torcedores nas suas redes sociais. E eu gostaria de ressaltar, antes de dar a informação, que ela foi dada em primeira mão pelo Samuel Aleixo. Temos que ressaltar este ponto. Ele, no mesmo dia onde ele divulgou que o Grêmio tinha interesse na contratação do goleiro Fábio, ele também falou que o Marítimo de Portugal tinha interesse na contratação do goleiro Vitor Ildes, e se concretizou uma semana depois. Então eu gostaria de parabenizar o Samuel, pela sua excelente informação dada sexta, sábado da semana passada. Olha só, agora vamos pegar aqui a matéria do Globoesporte.com, onde fala que o jogador abriu mão das dívidas que o Cruzeiro tinha com ele, referentes a salários, FGTS, para que o acerto pudesse acontecer. O encontro para selar a saída do Vitor Ildes ocorreu na noite desta quinta-feira, entre membros da diretoria do Cruzeiro, dos empresários Fred Brasil e também Gerson Salvador, representantes do jogador e também pessoas ligadas ao Marítimo de Portugal. E temos que admitir que o Marítimo de Portugal tem uma boa relação com a diretoria do Cruzeiro, porque Sassá, que hoje está se recuperando na Toca da Raposa, tem os seus salários pagos pelo Marítimo de Portugal, que fechou o empréstimo do atleta até o final da temporada. E o Cruzeiro aceitou e tal, como precisou dele ser tratado, voltou para a Toca da Raposa, mas provavelmente o salário do Sassá está sendo pago pelo Marítimo de Portugal. Outro nome, atacante Thiago, que o Cruzeiro não está querendo liberar neste momento, também foi procurado pelo Marítimo, e também o próprio Vitor Ildes, que agora está de saída para lá. Vitor Ildes já desembarcará rumo a Portugal nesta sexta-feira para realizar os exames médicos e assinar contrato de 5 anos. Ele já vai se apresentar direto em Lousada, cidade do norte do país, onde o Marítimo faz sua pré-temporada. Por lá vai disputar a posição com Miguel Silva e Pedro Teixeira. O garoto foi revelado na base do Cruzeiro e tem 22 anos de idade. E um ponto muito interessante é a despedida do Vitor Ildes, como ele fala lá nas suas redes sociais. Entrei aqui um garoto, saí daqui um homem, o Cruzeiro me ajudou muito na formação, que isso, que aquilo, que ele abriu mão de receber tudo que ele tinha direito do Cruzeiro por gratidão ao clube e que agora segue uma nova jornada. E eu fico um pouco chateado por um momento, porque o Vitor Ildes tem 22 anos, é uma promessa do Cruzeiro e sai totalmente de graça. É muito fácil hoje qualquer equipe vir aqui no Cruzeiro e tirar um garoto promissor, até porque os salários não estão sendo pagos. O jogador quer sair, então me fala, como é que segura o atleta? Não tem condição. Vitor Ildes vai para Portugal e o Cruzeiro vai manter 30% dos seus direitos econômicos em uma eventual futura venda. Tomara realmente que ele jogue muito no Marítimo, seja vendido futuramente e possa trazer finalmente um retorno financeiro para o clube, porque era uma promessa do Cruzeiro, infelizmente não estava tendo oportunidades e sai de graça. Só mais um para conta de jogadores que saem de graça do Cruzeiro. E cada atleta que sai desta maneira dá uma facada no coração cruzeirense, porque sabemos que perdemos mais um ativo do mercado. Renato, com a saída do Vitor Ildes, quem é que vai ficar ali como segundo homem? O Lucas França vai voltar? Galera, acho que não. Lucas França deve continuar emprestado. A informação que tenho é de que tem 2 goleiros aí que já estariam sendo preparados para assumir ali a segunda posição do gol, que seria o goleiro Denis, que está no sub-20, e também o goleiro Vinícius, que também tem passagens pela seleção brasileira de base. Vamos aguardar, porque estes 2 atletas devem ser os nomes que irão treinar junto com o goleiro Fábio. Não acredito que voltem o Lucas França, até porque ele foi emprestado recentemente e quando ele teve oportunidades não deu conta do recado. Então vamos dar oportunidades principalmente para o Denis. Gosto muito do Denis, tem um excelente porte físico e tem uma expectativa muito grande em cima deste goleiro.
Acho que tem um futuro maior do que o Vitor Eudes. Ah, Renato, como assim? Galera, anota o que eu tô falando. Acho o Denis melhor goleiro do que o Vitor Eudes. Então fica de olho neste goleiro porque ele tem muito potencial. Vamos aguardar aí para saber, né, quando é que esses garotos vão subir para o time principal do Cruzeiro para já começar os treinamentos junto com o goleiro Fábio. Seguinte nação, todo mundo já sabia que o zagueiro Léo rescindiu o contrato com o Cruzeiro, mas tenho que admitir para vocês que não sabia os valores desta rescisão de contrato. Acredito que muitos de vocês também não sabiam sobre estes valores. Só para você ter ideia, o zagueiro Léo vai receber do Cruzeiro cerca de 10 milhões de reais. Para ser mais exato, 10,5 milhões de reais. Olha, galera, tenho que admitir, não esperava que o valor, que a dívida que o Cruzeiro fosse ter com o zagueiro Léo seria tão alta assim. E teve um acordo onde foi feito um parcelamento, que o Cruzeiro vai pagar durante 5 anos para o zagueiro Léo um salário de R$ 175 mil por mês. Se o Cruzeiro vai pagar, só o tempo dirá. Até porque hoje o salário do elenco atual do Cruzeiro já está atrasado. Imagina do pessoal que tem que ir na justiça receber. Não vai dar certo de forma imediata, até porque o Cruzeiro não tem dinheiro para manter a sua folha salarial em dia. E ter 175 mil por mês durante 5 anos para pagar o zagueiro Léo é totalmente um valor muito alto. Até pelo atual elenco do Cruzeiro, 175 mil, você contrataria 2, 3 reforços para o restante desta temporada. Léo que vai receber cerca de 10,5. E segundo o portal Super FC, ele não quis abrir mão dos valores que ele tinha de receber do Cruzeiro. Eu não estou falando de receber 100% do valor, mas ele também nem sequer quis fazer uma negociação para que o Cruzeiro fizesse assim, olha, vamos te pagar ali 5 milhões, vamos parcelar e tal. Não, ele não quis. Ele quis receber todo o valor em que ele tinha direito. Não quis fazer uma negociação dos valores. Isso mesmo. O atleta, né, que possuía cláusula, o contrato dele possuía cláusulas e previa aumentos anuais desde a sua renovação ocorrida em novembro de 2018. À época, o vice-presidente de futebol, Itair Machado, foi o responsável por acertar a extensão do vínculo do jogador. Só para você ter ideia, até o fim ali de 2017, o Léo recebia um vencimento de 200 mil, totalmente justo. Após sua renovação ocorrida no mandato do Wagner, o salário dele aumentou para 300 mil. No ano seguinte ao rebaixamento, o jogador teve mais um aumento e começou a ganhar 30 mil a mais no clube, ou seja, 330 mil. É muito estranho. Em 2017, ele recebia 200 e ele já teve mais 2 aumentos de salário. Com certeza se vê, né, pela Copa do Brasil que ele venceu. O contrato de Léo chegou aos 420 mensais em 2021. O jogador ainda tinha uma temporada de compromisso na Toca da Raposa 2. Por isso, em 2022, a sua remuneração previa mais um aumento de 430 mil. Os valores foram estabelecidos na renovação de 2018. Ou seja, um contrato burro feito por pessoas incompetentes dentro do clube. Ou seja, Wagner Pires e Itair Machado fizeram outro contrato besta por pessoas totalmente incompetentes que não tinham a menor capacidade de estar comandando o Cruzeiro. O Léo apenas cobrou o que ele tem direito, mas tenho que admitir para vocês, este valor ficou muito salgado para o Cruzeiro, pagar cerca de 175 mil ao zagueiro durante 5 temporadas. E aí, você aí de casa já sabia desses valores sobre a rescisão de contrato do zagueiro Léo? Não? Comenta aqui nos comentários qual é a sua opinião. Presta atenção, todo mundo já sabe que ontem o Newton concedeu uma entrevista à Rádio Itatiaia, onde ele praticamente, né, falava que aceitava jogar no Cruzeiro recebendo apenas um salário mínimo. Só que depois teve uma repercussão tão grande, mas tão grande nas redes sociais, que ele teve que se pronunciar também no seu Instagram oficial. E eu vou citar aqui as palavras dele para vocês. Olha só, abre aspas. Tive bons professores como Tinga e alguns outros que me fizeram entender que fazem até hoje, pois nosso grupo de 2013 e 2014 ainda está unido. Que vestir uma camisa como a do Cruzeiro não é só as cifras na conta. O dia em que a molecada e também algumas peças do futebol entenderem que o futebol se ganha de dentro do vestiário para fora, esta nação voltará a ser feliz como deve ser. Alguns com maldade no coração podem até pensar que é um cara que diz que jogaria pelo salário está pedindo para voltar. Não, meus amigos, não, porque eu já pedi quando o clube caiu, e não foi por meio de empresários não, foi por mim mesmo que tive a imediata negativa. Ou seja, ele mesmo fala aqui, né, que ele se ofereceu quando o Cruzeiro caiu e ele já de cara recebeu a negativa de que não iriam contratá-lo. Não tenho mágoa, entendo que tudo tem sua hora. Eu não
ia aqui me manifestar, mas antes que alguém diga algo, prefiro que leiam e entendam que eu quero apenas poder fazer o que amo e aonde amo, e não nego que meu maior sonho seria finalizar minha carreira no clube em que me identifiquei e criei um carinho diferenciado. Mas Deus tem seus planos e eu hoje tenho recebido algumas sondagens. E se Deus quiser, o melhor Ele vai me apresentar. Teve também a esposa dele que escreveu um grande texto, não vou repetir aqui, onde ela fala, né, que vai apoiar ele onde ele estiver, mesmo que ele receba um salário mínimo no Cruzeiro. Agora um ponto interessante é o Tinga, né? Ele comentou lá nesta publicação as seguintes palavras, abre aspas: você merece voltar, acredito que até amanhã seu telefone deve tocar, meu amigo. E no final ele escreveu 0. Ou seja, como se o Cruzeiro fosse ligar, né, para o Newton. Eu gostaria de lembrar a todo mundo que o Cruzeiro não pode registrar nenhum tipo de contratação, nem de um jogador que está livre no mercado, como é o caso do volante Newton. Então, descartem esta possibilidade. O Cruzeiro tem aí um transfer bank, vai ganhar outro e não vai contratar um atleta tão cedo. Então, não existe esta possibilidade do volante Newton voltar a vestir a camisa do Cruzeiro. Gosto do Newton, gosto do caráter do Newton, mas já falei para vocês em vídeos anteriores, não acho que a posição de volante seja o problema do atual elenco do Cruzeiro, até porque temos diversas opções nesta mesma posição. Seguinte nação, ontem tivemos a aprovação do estágio 2 para que o Cruzeiro consiga se tornar clube empresa. Uma grande vitória para todos os times brasileiros que pretendem seguir este caminho. Um caminho realmente do futuro. Por quê? Porque isso já acontece no futebol europeu. Já estava na hora de acontecer também no futebol brasileiro. E eu tenho que admitir para vocês que fiquei muito surpreso com a velocidade que o estágio 2 foi aprovado. E isso se vê muito, né, pela boa relação que tem o presidente Sérgio Rodrigues com o Rodrigo Pacheco e também com o Arthur Lira, que são pessoas muito influentes lá dentro. E teve esta aprovação e agora falta apenas a assinatura do Jair Messias Bolsonaro, presidente do Cruzeiro. Isso deve acontecer no estágio 3. Informação que temos, né, que o presidente não deve sancionar essa lei neste momento, até porque ele está de recuperação. Parece ter tido alguns problemas aí de saúde, então deve demorar um pouquinho. Mas segundo até mesmo o deputado Léo Portela, não deve demorar tanto assim. Vai ser muito mais rápido do que era esperado por nós. Vou até citar para vocês as palavras do presidente Sérgio Rodrigues sobre a aprovação. Palavras dele, abre aspas: a aprovação do projeto-lei da SAF, ainda mais na velocidade que foi, é uma vitória muito importante que mostra a união dos clubes. Todo mundo trabalhando em prol disso, que é uma tendência. Dos grandes países, só o Brasil não tem uma legislação específica sobre o tema. E a nossa foi muito bem feita, com a autoria do senador Rodrigo Pacheco, sendo relatada na Câmara e no Senado por duas pessoas que entendem muito de futebol, disse o presidente Sérgio Santos Rodrigues. Galera, estamos encaminhando, como eu falei para vocês, a luz no final do túnel está aí, falta um excelente trabalho. E eu gostaria de lembrar vocês que no dia 2 de agosto, uma reunião do Conselho Deliberativo para aprovar a constituição de uma sociedade empresária para gerir o Cruzeiro já está marcada, ou seja, vai ter, né, aquela tradicional reunião entre os conselheiros do Cruzeiro, os milhares de conselheiros do Cruzeiro, para votar se vai ou não se tornar clube empresa. Renato, o que acontece, né, se o Cruzeiro não conseguir a aprovação dos conselheiros? Simples, nada vai acontecer. Continuaremos na mesma perrenga de sempre. E mais uma vez nos tornamos reféns dos conselheiros, porque vai ser muito a voz dele. Eles que vão decidir se vão ou não salvar o clube. Renato, e eles vão querer abrir mão para que os empresários entrem dentro do Cruzeiro? Eles têm que abrir mão, galera. É simples assim. A única solução do clube hoje é o clube empresa. Então não acredito que eles sejam orgulhosos a este ponto de quererem ver o Cruzeiro afundar do que ver o Cruzeiro ir bem, só que na mão de outras pessoas, com outras pessoas comandando o clube. Eu gostaria de lembrar vocês também que tem um pessoal, um grupo de conselheiros pedindo o impeachment do presidente Sérgio Santos Rodrigues. E foram feitas algumas alegações contra ele. Algumas alegações tipo, aquela CEMIG cortou lá na toca, mas já é um problema resolvido. Falou também que ele estava fazendo gestão temerária, que estava isso e aquilo. Sabe, eu gostaria de saber mesmo desses grupos de conselheiros, quem são eles. Entendeu? Eu quero saber quem são eles. Será que eles têm realmente esta moral assim para pedir a renúncia do presidente Sérgio Rodrigues? Porque se foram pessoas, por exemplo, de renome,
se for, por exemplo, o Pedrinho, o Vitorino Medioli, eles poderiam até mesmo ter o apoio da torcida cruzeirense. Mas se não forem essas pessoas, se forem pessoas ligadas, por exemplo, à família União, pode ter certeza que vai ter todo o repúdio da torcida cruzeirense em relação ao pedido de renúncia. Então é isso, família, encerramos por aqui o vídeo de quinta-feira. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal caso não for inscrito e, claro, de nos seguir também nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter e também baixar o nosso aplicativo preferido, o OneFootball, onde o link vai estar aqui na descrição. Um grande abraço a todos vocês aí de casa e até o próximo vídeo. Fui!